A gente traz na CBN, nesta quinta-feira, uma conversa com o advogado Rodrigo Martins Barbosa, ele que é autor do livro Mãos ao Alto, Isto é um Empréstimo, Guia de Defesa Pessoal contra o Abuso dos Bancos. E a gente vai falar sobre os empréstimos do Brasil. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo aqui à CBN. Obrigado, Ronaldo. Bom dia aos ouvintes da CBN. No Brasil, o empréstimo é mesmo um assalto? Costuma ser, Ronaldo. Para a maior parte dos consumidores, costuma ser. E por que é um assalto? Os bancos cobram juros demais, fora do que seria, digamos, aceitável, natural? É isso que acontece? Veja, os bancos cobram juros demais e cobram coisas demais além dos juros. Hoje nós estamos acostumados demais com taxas elevadas e com tarifas em multiplicidade, que a gente acaba olhando para um contrato bancário e acha que aquilo é normal, mas aquilo não é normal. Bom, e por que o juro no Brasil é tão alto? Olha, Ronaldo, existem várias coisas para deixar o juro alto, né? Na verdade, o que muito se fala lá da taxa Selic, taxa básica de juros, intervenção do governo na economia. Na verdade, a taxa Selic tem um reflexo muito pequeno sobre a taxa de juros cobrado pelo banco do consumidor. Existem muitas outras coisas, além da própria margem de lucro que o banco estabelece. Mas uma coisa que é muito pouco falada, que quase ninguém fala, mas que tem sim uma influência grande no preço do juro, tem a ver com o comportamento do governo, mas não com a sua intervenção na economia, diretamente através do estabelecimento da taxa de juros, através do Banco Central. Tem a ver com uma ação do governo chamada empréstimo, uma ação que ele faz demais, que nós também fazemos e acaba influenciando no preço que nós pagamos. O governo gasta demais, claro, todo mundo sabe, e ele empresta demais. Através de títulos do Tesouro, na emissão de títulos. É o que acontece, é uma questão de relação de oferta e demanda. Como o governo empresta demais, e o governo é um cliente preferencial do sistema bancário, por quê? Porque ele não oferece risco nenhum, né? Ele tem garantia 100% de que vai pagar. Então, como ele é um cliente preferencial, não oferece risco e é um cliente assíduo, o que acontece, ele é favorecido nesses empréstimos. E é o que acontece, nós temos uma quantidade de dinheiro na economia. O sistema financeiro então separa a maior parte desse dinheiro para o seu cliente preferencial, é claro. Que é o governo. Que é o governo. Aí o que acontece para o restante da população que precisa... Sobra menos dinheiro. Se sobra menos dinheiro e tem muita gente procurando, o que acontece com o preço desse dinheiro? Sobe. Oferta e procura. Oferta e procura. Essa é uma das questões que mais tem relevância, mais tem reflexo direto no preço do dinheiro. E não tem nada a ver com a taxa Selic. Claro que a Selic influencia, mas o reflexo dela é muito pequeno na taxa cobrada do consumidor. A gente precisa levar em consideração também que a Selic agora no Brasil está menos de 9% ao ano e a gente tem empréstimo bancário a mais de 100%. Sim. Para você ter uma ideia, a Selic acaba sendo quase idêntica à taxa de juros que os próprios bancos pagam quando precisam de dinheiro, né? Eles pagam quando vão captar dinheiro em torno, estava agora, semana passada, 7,25% ao ano e cobram da gente 170% ao ano. Quer dizer, não tem muita relação, não tem como fazer uma relação direta entre o preço da Selic e o preço do juro cobrado do consumidor. Às vezes também se fala que no Brasil o sistema financeiro cobra em função do risco de emprestar e o brasileiro não pagar. Mas me parece que o próprio índice de inadimplência no Brasil para esse tipo de crédito também não é tão elevado assim, né? Está mais ou menos dentro da inadimplência, inclusive, de outros países. Sim, está dentro da média. Claro que o risco existe, mas isso é inerente à atividade bancária. Essa é a principal justificativa do sistema financeiro para o alto preço do dinheiro, a alta taxa de inadimplência, mas realmente ela não é o fator determinante. Primeiro que ela não é tão alta assim e está em queda. Apesar de situação econômica, de maneira geral, no mundo não estar tão favorável, a inadimplência esteve em queda no mês passado para o crédito pessoal. E outra coisa que assim, é claro que existe uma relação, mas o banco não pode cobrar do consumidor que paga regularmente, cobrar todo o risco daquele que não paga, até porque a responsabilidade não é só do consumidor que não pagou, é do próprio banco, ele tem meios de fazer análise de crédito. Se ele forneceu um crédito com alto risco, ele tem que cobrar daquela pessoa, naquela operação em que ele está arriscando, e não dos outros. Esse empréstimo, ele ocorre quase sempre pelos bancos, e além da taxa de juros ser abusiva, tem muita burocracia. Tem bastante burocracia. Apesar de que recentemente se tem tentado liberar o crédito, né, oferece crédito mais fácil, isso pode ser bom em certa medida,
Mas existe sim. Para uma pessoa conseguir o crédito do banco, principalmente numa taxa razoável, ele precisa provar. Eu costumo brincar que assim, não é nem tão complexo, é simples. Você só tem uma regra a ser cumprida. Você prova que não precisa de dinheiro, então você tem dinheiro ofertado fácil, né? Quando você precisa, você não encontra, né? Ou você encontra ele de uma maneira com um preço muito caro. Quando você realmente precisa do dinheiro, você não tem, a sua única alternativa é o empréstimo bancário, aí você vai pagar um preço muito alto. É uma lógica ilógica, contraditória. O cidadão precisa do dinheiro, aí ele sofre para conseguir o dinheiro. Ele sofre para conseguir. Na verdade, assim, esse é o papel do sistema financeiro, fornecer crédito, e quando você precisa que ele exerça o seu principal papel, então ele dificulta as coisas para você. Rodrigo, eu não sei se a sua pesquisa atingiu tudo isso, se pesquisou esse tema fora do país, mas é impossível a gente não perguntar. Assim que funciona também fora daqui? Ou é só brasileiro que paga juro tão elevado e sofre tanto para pegar um dinheirinho emprestado? Veja, de maneira geral, quanto menos desenvolvido economicamente o país, mais caro o crédito, né? De qualquer forma, apesar de não ser um privilégio dos brasileiros pagar juro alto, o juro nesse patamar acaba sendo um privilégio, uma exclusividade, né? Eu costumo comparar muito com os Estados Unidos, não só por causa da riqueza econômica, esse tipo de coisa, mas é porque o sistema bancário deles é extremamente pulverizado, né? Tem uma concorrência muito maior que o nosso. Aqui nós temos pouco mais de 200 instituições financeiras, lá você tem mais de 10 mil. E lá o crédito é bem mais barato, é muito mais barato, a diferença é muito grande. Enquanto eu faço aqui um crédito pessoal com 6% de juros ao mês, lá eu encontro coisas do tipo 0,7%. Essa é uma diferença muito gritante. E muitos dos grandes bancos que estão lá estão aqui também, assim, não tem muita justificativa para esse disparate. A gente fala que o ideal é a pessoa não pegar dinheiro, né? Evitar empréstimo. Mas se a gente tivesse taxas de juros um pouco mais razoáveis, eu acho que dava para o cidadão, dentro das suas contas pessoais, uma parcela reservada para o pagamento do carro, às vezes da casa própria e de outras coisas que poderiam ser financiadas, que poderiam ser compradas por empréstimo. Mas aqui no Brasil é praticamente inviável, porque senão o cidadão paga 2 vezes o produto que está comprando. Veja, o crédito às vezes é necessário, né? Eu diria que sim, o crédito é necessário, a pessoa realmente precisa tomar o crédito quando vai usar isso para produção. Eu vou comprar uma máquina, vou comprar um caminhão para eu trabalhar, vou comprar um carro que me serve como ferramenta de trabalho. Eu não tenho o recurso todo, eu preciso do crédito, não tem jeito. Mas o ideal é que para bens de consumo a gente não precisasse tanto do crédito, porque é caro demais. Realmente, o procedimento ideal é sempre ter a disciplina necessária para você fazer a poupança necessária para adquirir aquele bem que você precisa à vista. Agora, se você não precisa, o que sobra para a gente? Você tomar algumas precauções para que esse crédito seja obtido da maneira mais favorável possível. Dá para conseguir um empréstimo aqui no Brasil com juros mais baixos? Porque o seu livro, por exemplo, é um guia de defesa pessoal contra o abuso dos bancos. Dá para se proteger ou a gente é refém mesmo? Veja, algumas coisas é possível, algumas coisas não é possível. Tá? Algumas coisas você até consegue resolver depois, se precisar brigar. O ideal é não brigar nunca, não precisar que um terceiro intervenha. Mas o que você pode fazer, o consumidor fazer? Primeiro é uma mudança de atitude, tá? Para você conseguir taxas razoáveis, porque elas existem, mesmo aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, Ronaldo, mensalmente são divulgadas as taxas de juros praticadas por todas as instituições financeiras no Brasil. Esse mês agora de outubro, existiam bancos aqui no Brasil cobrando 1% no cheque especial. Sim, 1% no cheque especial é praticamente impensável para a maioria dos consumidores. O problema é que, sim, esse crédito de 1% ao mês não está disponível a todo mundo. Mas existem taxas razoáveis em comparação com a média. O que o consumidor deve fazer para conseguir esse crédito de maneira razoável? Primeiro, o que eu estava falando é uma mudança de atitude. A atitude do consumidor, geralmente aqui no Brasil, é assim. Não estou falando aquele grande empresário que empresta milhões. Estou falando do consumidor comum. Geralmente ele chega no banco achando que ele está lá para receber um favor. Veja, o crédito não é um favor. Ele está indo lá comprar um produto caro. Quer dizer, ele vai pagar por aquilo, ele não está recebendo favor. Mudança de atitude, o banco precisa do consumidor. Tá? Então tem que ser dessa maneira. Se a condição não me é favorável, o melhor é dizer obrigado e procurar outra condição melhor em outro lugar. Então qual que é? Depois dessa mudança de atitude, o que o consumidor tem que fazer? Primeiro, você tem que se equipar das informações necessárias. O ideal é que você não aceitasse e fosse embora, mas isso nem sempre é possível.
Geralmente não é possível, a pessoa está precisando do crédito. O que ele deve fazer? O que tem o principal impacto é a taxa de juros. A principal informação que ele precisa ter é um parâmetro para poder negociar essa taxa. Veja, a taxa é negociável, o banco negocia. É que geralmente a pessoa chega naquela perspectiva de receber um favor e não negocia. O que o banco oferecer, ele fica grato por aquilo. Veja, não é assim, ele tem que negociar e os bancos negociam. Se você pedir, ele negocia. A primeira taxa é sempre a mais cara. Qualquer fornecedor oferece desconto só se o cliente pedir. Então o que a pessoa deve fazer? Tem que entrar no site do Banco Central e consultar a última taxa média de juros para aquele tipo de contrato que ele vai fazer. Se é um CDC, se é um leasing, se é cheque especial, consulta a última média e negocie sabendo que aquela média do Banco Central é o máximo que você pode pagar. Se você não conseguir uma taxa abaixo, vai para outro banco, você consegue. A gente tem que fazer cotação. Eu sei qual que é a minha taxa máxima que eu posso pagar. Acima da média eu não vou pagar e não posso aceitar. Chego lá, negocio. Vejo o melhor que eu posso receber naquele banco, pego o contrato, não assina na hora. Vai para outra instituição fazer cotação. Isso funciona. Eu tenho vários amigos, clientes que fazem isso e sempre conseguem taxa abaixo da média. Consegue negociar. Mas tem que negociar. Tem que negociar. Tem que ter disposição para negociar. Tem que ter, como qualquer outro produto. É que o banco é um pouquinho mais, digamos, é um pouco mais preparado para negociar do que o varejo, né? Então, são especialistas aí lidando com um produto bastante complexo que é dinheiro. Mas é bom saber que dá para negociar. Dá para negociar, sempre. Bom, mais dicas sobre esse assunto estão no livro Mãos ao Alto, isto é um empréstimo, guia de defesa pessoal contra o abuso dos bancos. E, Rodrigo, esse livro que você escreveu tem aí dicas bastante práticas. É claro que é um assunto mais técnico, mas quem precisa, às vezes, de um empréstimo pode ter uma boa noção sobre como lidar com esses abusos cometidos pelos bancos. E esse livro está à disposição onde? Veja, o livro, apesar de você ter falado que é aspecto técnico, ele foi escrito para quem não tem conhecimento jurídico, tá? Então, assim, ele... Dá para sobreviver. Dá para entender perfeitamente. Ok. Hoje você encontra em bancas de jornais ou no site dedicado do livro, mãosaoalto.com, que lá, inclusive, não está só vendendo o livro, né? Lá tem dicas periódicas para o consumidor do que ele pode fazer nos seus contratos bancários. Ok. Rodrigo, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN. O prazer foi o meu, Ronaldo, estamos à disposição. Conversamos com Rodrigo Martins Barbosa, ele que é advogado e autor do livro Mãos ao Alto, isso é um empréstimo, guia de defesa pessoal contra o abuso dos bancos, com dicas importantes para você lidar com a taxa de juros, porque no final das contas muita gente precisa de dinheiro emprestado e... a primeira oferta, né, de empréstimo dos bancos pode ser um péssimo negócio. As taxas no Brasil são bastante elevadas, então fundamental ter alguns cuidados.